Vou bater um papo com o deputado Walter Prado, do PROS, o deputado que hoje usou os microfones da tribuna da Assembleia Legislativa para dizer: sou aliado, mas não sou subserviente. Tudo isso por conta da atitude dos deputados que derrubaram os vetos governamentais sobre algumas matérias, algumas propostas, alguns projetos dos próprios deputados que foram vetados pelo governador Tião Viana. Walter Prado é o líder de um comando de deputados revoltosos na Assembleia Legislativa. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Quero saudar a todos com a paz de Deus e dizer da minha alegria desse bate-papo aqui com você, até porque é um assunto que ficou nas redes sociais e nas colunas políticas. Nas colunas políticas, e agora a gente tem a oportunidade de esclarecer. E agradecer, tá, pela sua oportunidade, e fico à sua disposição. Como isso tomou uma repercussão muito grande, e as colunas políticas e os bastidores da política, e algumas colunas disseram: Walter Prado lidera a bancada dos rebeldes. O senhor está liderando um movimento de rebeldes na Assembleia contra o governo? Não, pelo contrário. Eu acho que as matérias que foram objeto dessa discussão política, elas são projetos de autoria dos deputados. Inclusive, a maioria da base de apoio ao sistema de governo que governa o Acre. Então não há nenhum procedimento. Quer dizer, o governador utilizou-se da autonomia constitucional que a lei lhe dá, a Constituição lhe dá, em vetar, e nós usamos o direito soberano da política no sentido de votar e apreciar os vetos, e alguns foram vetados, apenas isso. Para você de casa entender, foi o seguinte: o deputado Walter Prado, segundo as notícias de todas as colunas políticas, teria comandado essa revolta dos deputados na Assembleia, inclusive deputados da base, por conta da derrubada, dos vetos, que depois foram derrubados pelos deputados, projetos que eram projetos que eu vou citar para você. São eles: o projeto de lei número 10 de 2013, de autoria do deputado Walter Prado, que declara patrimônio cultural acreano a atividade de seringueiro. Havia o veto de um parágrafo, esse veto foi derrubado. O outro projeto, de autoria do deputado Edivaldo Souza, que institui o Vale Troco, algo que já existiu, inclusive, no transporte público do Estado, para garantir o troco do cidadão quando ele vai passar ali no ônibus e pagar a sua passagem. Também foi vetado, os deputados derrubaram o veto do governador. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Tchê, que institui o Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, a CNH Popular. Seria uma espécie de carteira de motorista popular, bancada aí por alguém, ou talvez pelo Estado, não sei. Eu acho que esse aí foi... O deputado retirou. Retirou. Muito bem. O projeto de autoria do deputado Manuel Moraes, que cria a Rede Acreana de Justiça Ambiental. E agora, com a derrubada dos vetos, as matérias devem partir para a sanção da mesa diretora. É isso mesmo, deputado? Correto. O procedimento legislativo é um procedimento natural, isso acontece em todas as assembleias. A Assembleia do Acre, eu fiz o debate no sentido de que fosse aprovado, porque o projeto, depois que ele é apresentado pelo deputado, antes de ser votado, ele passa numa comissão da Assembleia que tem assessoria jurídica. E os projetos não são inconstitucionais. E da forma como eles foram encaminhados, generalizado todos como inconstitucionais. Pela CCJ. Claro, passa pela assessoria jurídica. Só vai para o governador? Depois que passa, e depois, antes de votar, ainda passa na comissão, senão não vota. Agora, como eu disse, essa matéria, ela foi uma forma de, se garantir a questão da soberania da Assembleia Legislativa. O governo, o Poder Executivo, ele faz os atos dele e a Assembleia faz o dele. Quer dizer, através do voto livre e soberano. O senhor está dizendo aqui não houve comando nenhum, porque na Assembleia não tem soldado. Lá tem pessoas que receberam o voto da população e que são pessoas que estão ali representando a população do Acre, nos seus vários segmentos. Eu conversei com um deputado, ele me disse o seguinte: Alan, nós derrubamos o veto do governador pela maneira como nós fomos tratados. Nos trataram como uma ralé. Você acha que foi esse o tratamento? Não, eu, por exemplo, eu votei e vou continuar votando, não é por isso não. Quando a minha consciência indicar que nós estamos com a verdade.
A palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertar. Eu sou aliado, eu não sou subserviente. Aliás, tem aí uma nenhuma passagem, tem uma imagem da sessão de hoje que eu quero colocar no ar agora, produção. Vamos lá. Cada um tem que assumir suas posições e responsabilidades. Se deputados da base decidiram votar para derrubar o veto do governador, que assumam as suas posturas. Eu votei e acabou a história. Porque Vossa Excelência me abordou aqui, antes da sessão, para me pedir desculpas. Eu não discuti pessoalmente com Vossa Excelência, e Vossa Excelência não me deve desculpas. Vossa Excelência não me deve desculpas. Você não tem que me, olha, me desculpe e tal. Porque eu não vou ensinar aqui deputado de oposição a ser deputado de oposição. Eu não estou aqui para ensinar deputado da base de um governo a ser deputado da base de um governo. Porque é muito fácil. Depois, alguns até dizerem, é porque é o seguinte, sabe? É o líder do governo, ele não falou comigo. Irmão, conversa fiada, meu irmão. O que a população quer é postura, é posição, é transparência na sua posição e na sua postura. Ninguém bota um pé numa canoa e outro pé numa canoa, não. Temos que acabar com a história de político de pau de dois bicos. Eu acho que esse carão foi no senhor, viu, deputado? Primeiro que eu assumi minha postura sempre pública, tá certo? Estou fazendo aqui na televisão, a mais ouvida e a mais assistida. Votei para derrubar os vetos, justifiquei na tribuna, fiz o debate e não me arrependo. Não, pedi de um fato, de uma discussão que não tem nada a ver com a matéria. É essa a resposta que eu tive que fazer da tribuna, dizendo que o meu voto nunca ele vai ser amordaçado em sentido nenhum. Até hoje, tenho 7 anos de mandato, votei todos os projetos de interesse do Acre na Assembleia Legislativa, a favor das aprovações. Agora, entretanto, nesse caso aí, era uma questão interna da Assembleia. Isso não é uma matéria de governo. E outra coisa, o interesse do Estado foi resguardado, porque tem projetos aí, por exemplo, do Edivaldo, o nosso projeto, que dá a questão dos seringueiros do Acre, que fizeram o Acre, não tem nada de inconstitucionalidade. Quer dizer, nós não somos analfabeto jurídico, eu não sou. Eu sou advogado. E eu tenho a plena consciência dos votos que nós vetamos que estão perfeitamente corretos. Outro deputado com quem eu conversei hoje me disse o seguinte: Alain, não foi desses, inclusive, que votou na questão dos vetos, não. Ele me disse o seguinte: Alain, na verdade, esse movimento na Assembleia é por conta das candidaturas dos secretários de Estado. Inclusive, o governador assinou os decretos de exoneração de 5 secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos este ano. Teve alguma coisa a ver, na sua opinião, deputado? Absoluto, veja bem, nós somos pessoas, eu sou pessoas que profetizam, eu sou uma pessoa que profetiza fé. Deus é o juiz, quem vai julgar isso aí é a população, tá certo? Há uma diferença muito grande da popularidade que uma pessoa adquire num cargo e depois que ele entrega esse cargo para o voto, há uma diferença grande. Pelo contrário, eu acho que é bom para a democracia, é ótimo para a própria oxigenação do debate, a participação de quem quer que seja, não só de secretário, mas de quem quer que seja, porque quem vai decidir, Deus é o juiz, a um ele abate e o outro ele exalta. E eu acho que na hora certa de dar o voto, o povo do Acre sabe, ele sabe quem votar, conscientemente. Como está a sua relação com o líder do governo, deputado Astério, depois desse bate?